Roger Moreira. Você conhecia esse gênio? Roger Moreira é um nome que muitos reconhecem como o líder da icônica banda Ultraje a Rigor. Mas você sabia que, além de sua trajetória musical de sucesso, ele é um dos poucos brasileiros com um QI de 172 e membro da Mensa Internacional? Combinando sua mente brilhante com um talento artístico notável, Roger deixou uma marca robusta na música brasileira, tanto nos palcos quanto fora deles. É fundamental que você saiba do que se trata a Mensa Internacional, para uma melhor compreensão do vídeo. A Sociedade Mensa Internacional é uma organização voltada para pessoas que possuem um elevado quociente de inteligência, QI. Ela foi fundada em 1946 na Inglaterra, com o objetivo de reunir indivíduos de alta capacidade intelectual, independente de sua idade, origem ou contexto social. O único critério para ingressar na Mensa é obter um resultado no teste de QI que esteja entre os 2% mais altos da população mundial. Os testes são extremamente rigorosos e avaliam várias áreas relacionadas ao raciocínio, ou seja, a inteligência humana. Em termos simples, isso significa que os membros da Mensa possuem habilidades cognitivas acima da média, como raciocínio lógico, resolução de problemas e pensamento crítico. No entanto, a Mensa não é apenas uma associação para medir inteligência. Ela também oferece um espaço para debates, aprendizado mútuo e atividades que estimulam a mente, como grupos de interesse sobre ciência, literatura, tecnologia, arte e muito mais. Muitos capítulos nacionais e regionais da Mensa organizam iniciativas voltadas para causas sociais, educação e apoio comunitário, aproveitando o potencial intelectual e os recursos dos membros para ajudar pessoas no mundo inteiro. A Mensa oferece programas de bolsas para estudantes promissores em várias partes do mundo, ajudando a fomentar o aprendizado e o desenvolvimento intelectual em diferentes comunidades. Muitos membros da Mensa atuam como mentores, oferecendo orientação e compartilhando conhecimentos em projetos educacionais, especialmente para crianças e jovens talentosos. Em várias regiões, os membros participam de atividades que vão desde aulas de reforço para comunidades carentes até a organização de eventos beneficentes para arrecadar fundos para causas humanitárias. A Mensa também tem histórico de promover discussões e trabalhos voltados para a saúde mental e bem-estar, incentivando projetos de impacto positivo na qualidade de vida. Essas ações refletem a ideia de que a inteligência pode e deve ser usada para o benefício coletivo, conectando os membros não apenas por seu alto QI, mas também pelo desejo de contribuir para um mundo melhor. Embora as atividades variem de país para país, muitas iniciativas de voluntariado surgem de forma espontânea, com grupos de membros locais identificando oportunidades para colaborar e agir de forma positiva. Roger Moreira, um gênio e polímata que, além de revolucionar o rock brasileiro, é apaixonado por filosofia, ciência, tecnologia e literatura. Uma história que vai muito além da música, revelando um homem movido pela curiosidade, conhecimento pelo desejo de transformar ideias em arte. Prepare-se para descobrir como ele se tornou um ícone e por que sua trajetória continua a inspirar gerações. Um polímata é alguém que tem conhecimento e habilidades em várias áreas diferentes. E Roger se destaca não apenas em música, mas também em ciência, filosofia, literatura e tecnologia, preenchendo os critérios conceituais para um polímata. Roger Rocha Moreira nasceu em 12 de setembro de 1956, na cidade de São Paulo. Desde cedo, Roger demonstrava um intelecto incomum. Enquanto outras crianças passavam horas brincando, ele já tinha o hábito de fazer perguntas profundas e buscar respostas em livros. Filho de uma família que valorizava a educação, ele cresceu rodeado por estímulos intelectuais. Ainda na infância, Roger mostrou uma curiosidade abrangente. Ele não se contentava em apenas assistir ao mundo ao seu redor.
Ele queria entendê-lo. Seus pais, percebendo seu interesse voraz pelo aprendizado, encorajavam-no a explorar áreas diversas, de ciências a artes. Foi nessa época que ele descobriu a música, uma paixão que o acompanharia por toda a vida. Na escola, Roger era conhecido tanto por sua inteligência quanto por seu senso de humor peculiar. Ele conseguia captar conceitos rapidamente e tinha uma memória prodigiosa, o que impressionava professores e colegas. No entanto, Roger nunca usava sua inteligência como uma forma de se exibir. Pelo contrário, ele a encarava como uma ferramenta para explorar o mundo e se expressar de maneira criativa. Enquanto outras crianças se dedicavam exclusivamente aos estudos ou brincadeiras, Roger já demonstrava um talento natural para a música. Ele começou a tocar violão ainda jovem, influenciado pelos sons que vinham tanto da música brasileira quanto do rock internacional. Nomes como The Beatles, The Rolling Stones marcaram sua formação musical, ampliando seus horizontes criativos. A curiosidade de Roger não se limitava à música. Ele também era fascinado por ciências, especialmente astronomia e física, e passava horas lendo livros que, para muitos, pareciam complexos demais para alguém de sua idade. Essa fome por conhecimento estruturou sua personalidade e preparou o terreno para a sua trajetória singular como artista e pensador. Na adolescência, a relação de Roger com a música passou de hobby a uma paixão séria. Ele experimentava diferentes estilos e instrumentos, explorando como cada som contribuía para criar emoções e narrativas. O violão, que havia sido seu primeiro instrumento, logo deu lugar à guitarra, com a qual ele sentiu uma conexão imediata. O rock internacional estava em alta na época, e bandas como Led Zeppelin, The Who e Pink Floyd forjaram ainda mais sua visão artística. Foi no final dos anos 1970 que Roger começou a considerar a possibilidade de formar uma banda. Ele acreditava que a música não deveria ser apenas um entretenimento, mas também uma forma de expressão e questionamento. Inspirado pela irreverência e criatividade do punk rock, ele decidiu criar algo que refletisse tanto sua personalidade quanto sua visão de mundo. O Ultraje a Rigor nasceu dessa ideia, fundado em 1980, quando Roger tinha pouco mais de 20 anos. No início, o Ultraje a Rigor era uma banda de garagem, como tantas outras. No entanto, Roger tinha algo que o diferenciava: sua habilidade de combinar letras inteligentes e humor ácido com melodias acessíveis e contagiantes. Suas composições falavam sobre a realidade cotidiana, mas sempre com um toque de ironia que cativava o público. Isso se tornou a marca registrada da banda. O primeiro grande sucesso veio com a música Inútil, lançada em 1983. A canção, que criticava a apatia política e social do Brasil, tornou-se um hino quase imediato, com letras como "A gente não sabemos escolher presidente". Roger capturou o espírito de uma geração que ansiava por mudanças, mas que também se sentia impotente diante da complexidade da situação política do país. O álbum de estreia, Nós Vamos Invadir Sua Praia, lançado em 1985, consolidou o Ultraje a Rigor como uma das principais bandas de rock nacional. O disco trouxe sucessos como Mim Quer Tocar e a faixa título, que combinavam humor, crítica e uma energia musical inconfundível. Foi um sucesso estrondoso, tanto de crítica quanto de público, e tornou Roger um nome conhecido em todo o Brasil. Apesar do reconhecimento, Roger sempre manteve sua autenticidade. Ele fazia questão de manter o controle criativo sobre sua música e não hesitava em desafiar normas da indústria e das bolhas intelectuais do país. Essa postura muitas vezes o colocou em desacordo com gravadoras, críticos, mídia e, é claro, com a própria bolha. Mas também garantiu que sua obra e suas ideias permanecessem fiel à sua visão. O sucesso do Ultraje a Rigor abriu muitas portas, mas Roger sabia que a música era apenas uma das formas pelas quais ele queria se expressar.
Enquanto a banda ganhava popularidade, ele continuava explorando outros interesses, plantando as sementes para uma carreira eclética que ia muito além dos palcos. Enquanto o Ultraje a Rigor dominava as paradas e consolidava sua posição no rock brasileiro, Roger começou a revelar ao mundo outro lado de sua personalidade. Ele não era apenas um músico talentoso. Sua mente operava em um nível extraordinário. O que poucos sabiam na época era que Roger possuía um QI de 172, colocando-o entre as pessoas mais inteligentes do mundo. Com um QI tão alto, Roger não apenas estava no top 1%, mas possivelmente no top 0,1% da população mundial. Isso significa que ele possui habilidades cognitivas excepcionais, muito acima da média. A maioria das pessoas, cerca de 68 a 70%, apresentam scores de QI entre 85 a 115. A inteligência excepcional de Roger sempre foi evidente em suas letras. Suas canções iam além do entretenimento, misturando referências culturais, críticas sociais e uma dose de humor que tornava suas mensagens acessíveis para o público. Roger sabia como simplificar temas complexos sem perder a profundidade, um reflexo de sua habilidade intelectual. Foi no início dos anos 2000 que Roger decidiu se candidatar à Mensa Internacional, uma organização destinada a pessoas com alto quociente de inteligência. A admissão na sociedade é um feito impressionante, já que os testes são rigorosos. Roger obteve o QI de 172. Para Roger, foi mais uma oportunidade de explorar sua curiosidade e interagir com outros indivíduos igualmente brilhantes. Ao ser aceito na Mensa, Roger entrou para um grupo de pensadores e inovadores. No entanto, ele nunca deixou que isso o definisse ou o colocasse em um pedestal. Em entrevistas, Roger frequentemente brinca sobre o fato de que, mesmo com seu QI elevado, ele continua enfrentando desafios como qualquer outra pessoa. O intelecto de Roger abriu portas para discussões em outras áreas. Ele passou a ser convidado para palestras e debates sobre temas que iam desde a cultura pop até questões mais profundas, como o impacto da tecnologia na sociedade. Mesmo nesses contextos, sua linguagem acessível e humor cativavam audiências que talvez não estivessem acostumadas a discutir tópicos complexos. Embora a Mensa fosse um reconhecimento de sua inteligência, Roger continuava focado em aprender e crescer. Ele acreditava que a verdadeira genialidade estava em usar o conhecimento para melhorar o mundo ao seu redor, seja através da música, seja através de ideias que inspirassem outras pessoas. A filosofia foi uma das primeiras paixões de Roger fora da música. Inspirado por pensadores como Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Karl Popper, Descartes e Hume, ele desenvolveu uma perspectiva crítica sobre o mundo, sempre questionando verdades absolutas e explorando nuances nas questões sociais e existenciais. Essa influência filosófica frequentemente aparecia em suas letras, que abordavam temas como hipocrisia, liberdade e conformismo de maneira sutil, mas impactante. Roger era um leitor voraz. De clássicos da literatura brasileira, como Machado de Assis, a autores internacionais, como Dostoiévski e Orwell, sua biblioteca era um reflexo de sua amplitude intelectual. Ele costumava citar passagens de livros em entrevistas e integrar essas ideias em suas músicas, criando um vínculo entre a literatura e o rock que raríssimos artistas conseguem explorar com tanta maestria. Além da filosofia e literatura, a ciência também desempenhava um papel central na vida de Roger. Fascinado pela astronomia, física teórica e avanços tecnológicos, ele frequentemente lia sobre tópicos como buracos negros e viagens espaciais. Ele admirava cientistas como Carl Sagan e Stephen Hawking, cujas obras o inspiraram a pensar sobre o universo e o lugar da humanidade nele. Em entrevistas, ele mencionava sua admiração por esses cientistas. Roger acreditava que a ciência não era apenas uma forma de compreender o mundo,
mas também uma maneira de expandir os limites da imaginação e da criatividade. Mesmo com tantos interesses variados, Roger nunca os via como aspectos separados de sua vida. Para ele, música, filosofia, ciência e literatura estavam conectadas, todas contribuindo para uma compreensão mais ampla do mundo. Essa abordagem holística era visível em tudo o que fazia, desde a composição de uma nova música até uma conversa casual com fãs ou jornalistas. A tecnologia sempre foi uma paixão prática para Roger. Ele foi um dos primeiros músicos brasileiros a adotar a internet como uma ferramenta para se conectar com o público e compartilhar suas ideias. Muito antes de as redes sociais se tornarem populares, Roger já mantinha um blog onde discutia desde tópicos cotidianos até questões filosóficas e científicas. Sua habilidade de navegar entre o técnico e o acessível fez dele uma figura respeitada não apenas na música, mas também em círculos intelectuais. Em várias ocasiões, Roger usou sua plataforma para defender o papel da ciência e da tecnologia no progresso humano. Ele frequentemente destacava a importância de uma educação sólida em ciência e matemática, argumentando que essas disciplinas não eram apenas ferramentas para resolver problemas, mas também chaves para desbloquear a criatividade. Para ele, o conhecimento científico e técnico era tão artístico quanto compor uma música ou escrever uma poesia. A curiosidade de Roger também o levou a explorar áreas práticas da tecnologia, como gravação e produção musical. Ele foi pioneiro no uso de equipamentos digitais para gravar e mixar músicas no Brasil, mostrando que sua paixão por inovação transcendeu os limites do palco. Essa abordagem visionária não apenas modernizou sua própria produção musical, mas também influenciou outros artistas a adotar novas tecnologias. Para Roger, o aprendizado era um ciclo constante. Cada livro que lia, cada documentário que assistia e cada conversa que tinha alimentavam sua paixão por entender o mundo em toda a sua complexidade. Essa curiosidade interminável era, ao mesmo tempo, uma fonte de inspiração para sua música e uma maneira de permanecer conectado com as mudanças ao seu redor. Ao longo dos anos, Roger mostrou que a genialidade não está apenas na capacidade de criar, mas também na vontade de explorar, questionar e se reinventar. Ele demonstrou que ser um verdadeiro gênio é usar a inteligência e a criatividade para inspirar os outros e deixar não apenas um impacto positivo no mundo, mas uma consciência crítica em relação ao mesmo. Nos anos 80, a música brasileira passava por uma mudança profunda. Os artistas começaram a explorar temas mais ousados, com letras que refletiam tanto a euforia quanto as incertezas de uma sociedade em transição. Nesse contexto, o Ultraje a Rigor, liderado por Roger Moreira, emergiu como uma voz única, combinando humor, crítica social e musicalidade acessível. O álbum de estreia da banda, Nós Vamos Invadir Sua Praia, lançado em 1985, foi um marco na história do rock nacional. Com letras irreverentes e melodias que grudavam na cabeça, o disco tornou-se o primeiro do gênero a atingir disco de ouro no Brasil. Músicas como Inútil, Ciúme e Rebelde Sem Causa capturaram o espírito da época, abordando desde questões políticas até dilemas do cotidiano com uma leveza que tornava o conteúdo acessível para o público em geral. Roger tinha um talento inato para traduzir complexidades sociais em versos simples e diretos. Em Inútil, por exemplo, ele ironizava a apatia e a ignorância política com a linha inesquecível: "A gente não sabemos escolher presidente", uma crítica mordaz que ressoava profundamente em um Brasil não muito diferente dos dias atuais. Já em Ciúme, ele explorava o comportamento humano de forma humorística, mas também reflexiva, mostrando como as emoções podiam ser destrutivas e, ao mesmo tempo, absurdas. A irreverência do Ultraje a Rigor era um contraste bem-vindo ao tom mais sério de outras bandas da época. Roger acreditava que a música podia ser uma ferramenta poderosa de crítica social,
mas não precisava ser pesada ou pretensiosa. Ele entendia que o humor era uma maneira eficaz de engajar as pessoas e fazê-las pensar, e isso ficou evidente em cada composição da banda. Além das letras, a sonoridade da banda também refletia a versatilidade de Roger. Influenciado pelo punk rock, pop e pela MPB, ele criou um estilo que era ao mesmo tempo inovador e familiar. O Ultraje a Rigor se destacava pela capacidade de atrair fãs de diferentes gerações e gostos musicais, um feito raro em um cenário tão competitivo. O impacto de Roger na música brasileira não se limitou ao sucesso comercial. Ele abriu caminho para que outros artistas experimentassem, mostrando que era possível combinar inteligência e acessibilidade na arte. Sua postura independente e irreverente inspirou não apenas músicos, mas também escritores, cineastas e outros produtores de cultura que buscavam romper com as convenções estabelecidas. Ao longo de sua carreira, Roger nunca perdeu sua conexão com o público. Mesmo décadas após o auge do Ultraje a Rigor, suas músicas continuam a ser redescobertas por novas gerações, provando que o impacto de sua obra transcende o tempo e permanece relevante no Brasil contemporâneo. Apesar do prestígio associado à Mensa, Roger sempre fez questão de desmistificar a ideia de que o QI define o valor de uma pessoa. Ele acreditava que o conhecimento só era verdadeiramente significativo quando usado para inspirar e ajudar os outros. Essa filosofia moldou não apenas sua participação na Mensa, mas também sua vida como um todo, tornando-o um exemplo de como a genialidade pode ser acompanhada de empatia e humildade. A contribuição de Roger Moreira para a cultura brasileira vai muito além de sua música. Sua postura autêntica, sua inteligência singular e sua capacidade de conectar ideias fizeram dele uma figura marcante que transcendeu o universo do rock. Ele se tornou um símbolo de irreverência, liberdade criativa e integridade intelectual. Na música, Roger sempre rejeitou fórmulas fáceis. Enquanto outros artistas seguiam tendências para conquistar o sucesso comercial, ele optava por criar algo original que refletisse sua visão de mundo. Essa abordagem definiu o som do Ultraje a Rigor. A influência de Roger também foi sentida fora do palco. Ele se destacou como uma voz crítica e bem informada em debates sobre cultura, política e sociedade. Sua capacidade de articular pensamentos complexos de forma acessível fez dele um dos pensadores mais respeitados entre os artistas de sua geração. Roger também foi pioneiro em usar sua plataforma para defender a importância da educação e do pensamento crítico. Ele frequentemente incentivava seus fãs a ler, questionar e buscar conhecimento. Em entrevistas, ele destacava a necessidade de um sistema educacional que valorizasse a curiosidade e a criatividade, em vez de apenas repetir informações. Seu impacto na cultura brasileira não se limita a uma única geração. Mesmo décadas após o auge do Ultraje a Rigor, suas músicas continuam a ser redescobertas por jovens que encontram nelas reflexões atemporais sobre a vida e a sociedade. Além disso, sua postura independente e inovadora serve de inspiração para artistas que buscam trilhar um caminho próprio. Para Roger, a cultura não era apenas entretenimento, mas uma forma de conectar pessoas, desafiar ideias e criar mudanças. Sua carreira é uma prova de que a arte pode ser tanto um espelho da sociedade quanto uma janela para o futuro. Ele mostrou que, ao combinar criatividade, inteligência e coragem, é possível deixar uma marca que ressoa muito além do tempo. Além da música, Roger deixou um impacto significativo como intelectual público. Suas reflexões sobre filosofia, ciência e cultura desafiaram o público a pensar além das respostas fáceis. Ele demonstrou que a música pode ser uma forma de filosofia em si, uma maneira de questionar o mundo e buscar significado. Essa abordagem pluridimensional incentivou a redefinir o papel do artista na sociedade, mostrando que criatividade e conhecimento são aliados poderosos. Outro aspecto do legado de Roger é sua integridade.
Ele nunca comprometeu sua visão artística ou suas crenças para agradar ao mercado ou ao público. Essa postura o tornou uma figura respeitada, admirada e ao mesmo tempo cancelada pelas bolhas intelectuais. Sua honestidade intelectual e autenticidade são um lembrete de que a arte verdadeira vem da paixão e da mente, e não de fórmulas pré-determinadas ou influenciadas por modismos nutelianos. Roger Moreira é mais do que um artista. Ele é um pensador polêmico, um criador e um pioneiro. Seu impacto na cultura brasileira vai muito além dos palcos, deixando uma marca registrada na música, na arte e no pensamento crítico. Ele é a prova de que a genialidade não está apenas na capacidade de criar, mas na vontade de usar a criatividade para enriquecer o mundo ao seu redor. Seu impacto continua vivo, tanto em sua música como nas suas polêmicas. Roger Moreira é, sem dúvida, um gênio. Mas mais do que isso, ele é uma prova de que a verdadeira genialidade está em viver plenamente, explorar profundamente e criar algo que ressoe para sempre, sem perder seus valores e sua integridade.